Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus queridos e amados irmãos, é uma felicidade estar com vocês aqui novamente para partilhar a palavra de Deus. O que eu quero trazer hoje para vocês é que será que nós, porque nós rezamos frequentemente o Santo Terço, a palavra, porque nós frequentamos os sacramentos regularmente, frequentemente, nós nos colocamos acima das outras pessoas? Será que nós nos achamos melhores? Dizendo quem é mais santo ou quem é menos santo, quem é mais pecador, quem é menos pecador, ou até mesmo quem, pelo seu estilo de vida, se salva ou é condenado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero que vocês peguem a palavra, está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Está escrito: parábola do fariseu e do publicano. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa leitura ela é muito interessante, porque muitas vezes nós olhamos para os fariseus da época de Jesus e a gente diz: eu nunca seria assim dessa maneira. Mas quantas vezes nossa vida reflete essas atitudes? Claro que isso aqui é uma parábola, mas isso aqui aconteceu. Quando, na vocação de Levi, quando Jesus chama Mateus, imediatamente em seu silêncio, ele levanta-se para seguir o Senhor. Enquanto os fariseus olhavam para Jesus Cristo comendo com um monte, fazendo ceia com um monte de publicanos, e fala: por que você se senta com eles? Por acaso vocês não sabem quem eles são? Se colocavam acima, né? E é justamente isso. A vanglória, como se nós fôssemos justos, como se a gente ranqueasse, classificasse quem é mais importante, quem é menos importante, com quem nós devemos andar, com quem nós não devemos andar, com quem nós devemos conversar ou falar. O interessante é que culturalmente no tempo de Jesus existe uma diferença muito grande entre o fariseu e o publicano. Historicamente mesmo, porque os fariseus eram tidos como uma figura pura. Eles eram respeitados pelo conhecimento que eles tinham pela palavra.
Já os publicanos, eles eram conhecidos como traidores do seu povo, porque eles eram cobradores de impostos, eles eram tirados daquela região, entendeu? E dado o cargo de cobrador de impostos. Ou seja, eles ajudavam o governo de Roma a judiar o seu próprio povo, tá entendendo? Então, a figura mais pura, que era o judeu, e a figura mais feia, que era o dos publicanos. Jesus, ele traz esse contraste para que a gente aprenda a não classificar, a gente olhar primeiro para nós mesmos. E aí eu pergunto para vocês hoje, uma pergunta que eu me faço sempre: será que o farisaísmo ele acabou? Será que o farisaísmo acabou? Quando você vai buscar o significado de farisaísmo, nós temos aquele que conhece, mas não exerce. Então, aquele que se sente superior, aquele que quer ser visto pelos outros, principalmente em praças públicas, quer que os outros vejam seu nível de conhecimento e o exaltem. Ele sempre quer estar nos lugares de destaque. Frequentemente isso acontece na palavra de Deus, nos evangelhos. Enquanto sua boca ela fala de Deus, ele tem um conhecimento muito grande de Deus, as suas atitudes sutilmente mostra um vazio profundo. Farisaísmo, aquele que conhece, mas não exerce. Quantas vezes Jesus fala, hipócritas, 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 e será que nós não somos iguais a esse fariseu? Eu digo mais, quantas vezes eu fui igual a esse fariseu, não falando não, tá? Mesma coisa que acontece aqui. O fariseu em pé orava no seu interior, ou seja, você não precisa verbalizar para que você se vanglorie. Não é necessário palavras, tá? Não é necessário palavras. É uma cultura muito grande da gente olhar para as pessoas de outras religiões e a gente menosprezar elas. Muitas vezes, às vezes quando a pessoa está doente, às vezes quando a pessoa ela está com uma doença física, uma doença psicológica, logo nós atribuímos a prática que ela está exercendo. Pode ser de uma religião diferente, ou pode ser de algo diferente, algum pecado. E nós esquecemos do que é a santidade. A santidade é nós transformarmos os nossos corações no coração do Cristo. E fazer igual ao Cristo ele faz aqui. Como Jesus Cristo ele chega até Mateus, ele chama, a gente tem que chegar até essas pessoas e os amar também, e a convidar a amar Jesus Cristo. Primeiro, não convidar verbalmente, mas convidar de acordo com a nossa vida. O que é que a nossa vida fala para outra pessoa? Será que se a outra pessoa olhar você, ela vai ver uma pessoa que se vangloria, que se acha muito e que está aqui acima de todos os outros? Será que ela vai encontrar em mim e em você um fariseu ou uma pessoa que está parecendo com Jesus Cristo, uma pessoa que luta para parecer com Jesus Cristo? Você está entendendo? E é muito interessante como a gente vê aqui no Evangelho o jeito que o fariseu rezava. O fariseu ele estava em pé e orava no seu interior. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os ladrões, eu não sou como os injustos, eu não sou como os adúlteros, nem como o publicano que está ali, porque eu jejuo 2 vezes na semana e eu pago o dízimo de todos os meus lucros. O centro da oração sou eu mesmo.
O centro da minha oração não é Deus, então, por mais que eu conheça, o centro da oração sempre sou eu. Então, ao invés de eu olhar para Jesus Cristo e eu olhar para a trave que está no meu olho, eu prefiro apontar para o do outro. Será que nossas orações elas não são assim? Elas não passam de orações superficiais, onde eu digo, Senhor, por que eu estou sofrendo, Senhor? Por que eu estou sofrendo se eu vou para as missas dominicais? Por que eu estou sofrendo se eu participo do sacramento, se eu rezo o texto, se eu rezo a palavra, se eu busco fazer caridade? Porque eu sou justo, Senhor. Será? Primeiro, essas coisas fazem parte da limitação do nosso corpo físico devido ao pecado original. Nós não podemos nos classificar acima de qualquer outro. Está aqui o caminho da humildade. O caminho da humildade é igual o publicano ele faz aqui, onde ele mantém-se à distância e ele sequer ousava olhar para os céus, e ele bate no peito e diz, Senhor, por minha culpa, minha tão grande culpa. E aí que vem da gente rezar todas as noites o ato de contrição. Eu digo para vocês até um ato de contrição muito curtinho que eu aprendi recentemente durante uma homilia do padre daqui da minha cidade. Meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morrestes na cruz, perdoa os meus pecados, pois não quero mais pecar. Meu Jesus, meu bom Jesus, você vai pensar nos pecados daquele dia, nas suas limitações, no que foi que você faltou naquele dia, e você vai pedir perdão ao Senhor. Você vai dizer igual ao publicano, ó Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. É importante que a gente receba essa lição do que é humildade. Digo-vos, este voltou para casa justificado, não o outro, porque este coloca Deus no centro da sua oração e olha para si mesmo em comparação à bondade infinita que Deus tem para si e o quanto você falha no dia a dia. O livro do Provérbios ele vem trazer que o justo ele sofre até 7 vezes, que o justo ele peca até 7 vezes em um dia. O que é que está faltando para nós, para que a gente não se ache melhor, mas que a gente coloque-se no lugar que é da gente? Que é igual esse fariseu de cabeça baixada, Senhor, desculpe, misericórdia, Senhor. Você sabe por quê? Porque aqui no final é que vem trazendo o que é humildade. Porque você concorda comigo que o conceito de humildade muitas vezes ele é trazido por aquele que não se vangloria. Mas se você não se vangloriar, você pode ser neutro. E Jesus Cristo ele vem trazer para a gente aqui o que é a humildade. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado, não é os humilhados, tá? E quem se humilhar será exaltado. Aqueles que compreenderem as suas limitações, os seus pecados, as suas iniquidades, as suas faltas. É importante que a gente reze todos os dias à noite para que a gente compreenda as nossas limitações e a gente veja a necessidade do Senhor na nossa vida, para que a gente não tenha uma oração como do fariseu e a gente colocando o Senhor no centro de nossa vida, a gente veja, Senhor, desculpa, Senhor, porque o Senhor é tão bom. O Senhor me proporciona tantas coisas boas todos os dias, Senhor. Mas eu peco tanto contra ti, Senhor. Por atos e palavras, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Perdão, Senhor. Eu quero ser melhor. Essa oração que nós devemos fazer. Porque os humilhados, eles serão os que... Já vai eu falando errado por causa do ditado. Porque os que humilham-se serão exaltados. E humilhar para quem? Para o Senhor Jesus Cristo.
mas também por atitudes, não só falando, não só orando, mas que você transforme a sua vida em oração através de atitudes. E eu quero trazer para vocês aqui, 15 minutos de vídeo já, eu quero trazer para vocês aqui algo que vem rezando também em cima, algo que eu vi necessário como na minha vida, algo que tantas vezes eu era falho, porque a humildade, a lição de humildade, ela tem que nascer no nosso coração, conversado com Deus e vivido. E a oração de São Francisco, ela é linda, porque tem uma parte que ela diz assim, ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. É exatamente isso que está falando aqui no Evangelho. Eu quero atentar nos detalhes para que a gente viva nessa semana, enquanto essa palavra ficar no nosso coração e que essa palavra ela seja como uma semente que entre no seu coração e que frutifique. Mas peço para vocês que reguem isso que eu vou falar agora. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, primeiro, consolar que ser consolado. Senhor, compreender que ser compreendido. Que eu aprenda a compreender os outros, que eu aprenda a silenciar os outros, que eu aprenda a ouvir o outro. Amar que ser amado, que eu aprenda a abrir meus braços para acolher o outro, que eu saiba dar um sorriso, que eu saiba de quando o outro falar a necessidade dele, que eu abra a minha mão, tanto por obras de caridade como por uma oração. Se a pessoa me pedir ajuda, que eu tenha sensibilidade de ajudar através do amor de Cristo que por mim se abre para outra pessoa. Que lindo isso! Isso é a humildade. É a gente saber que não é a gente que faz, mas que Cristo faz em nós. Humildade. Que aqueles que se humilham serão exaltados. E é com isso que eu finalizo o dia de hoje. Que a gente aprenda a compreender, a consolar e a amar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.